Bom, nós tivemos na semana passada uma matéria com o Ministério Público, através do Dr. Newton, que levantou um questionamento com relação à possibilidade do uso ilegal, irregular ou inadequado de agrotóxicos e defensivos agrícolas. Depois tivemos uma repercussão desta matéria por parte do Sindicato dos Produtores Rurais e do Clube Amigos da Terra. O promotor solicitou um espaço para reforçar as suas posições e ele trouxe isso ontem aqui na nossa programação. Há pouco nós ouvimos aí, nós conversando, o que a gente faz já com bastante costume, com bastante rotina aqui na nossa programação, que é utilizar-se do coordenador do Departamento Técnico da Agropan, o Juarez, para nos trazer informações de como está a lavoura de verão, visto que nós estamos no final, está implantada já, está tudo colocado já conforme a entrevista que ele colocou. E como rotineiramente fizemos, então questionamos o Juarez como é que estava essa condição da lavoura. Ele nos confirmou que está tudo bem, que foi bem implantado esse ano, tivemos tudo tranquilo, tudo funcionando bem, com raríssimas exceções de algumas regiões que foram atingidas por temporal de granizo e algumas replantações no início. Mas também a gente tocou no tema ali com o Juarez com relação a essa questão do uso do agrotóxico e dos problemas que isso possa causar, ou da irregularidade, ou da ilegalidade do uso. Você ouviu agora há pouco o Juarez falando. Se você não ouviu, a entrevista dele já está disponível no portal tupan.em.br. Você pode ouvir a qualquer momento, basta ter acesso à internet, acessar a nossa página, e ali tem nos áudios e entrevistas a palavra tanto do Juarez quanto do Ministério Público, todas estão ali. E também no seu aplicativo para tablet ou smartphone. Se você tem um smartphone ou tem um tablet, você também pode ouvir essa entrevista. Bom, nós estamos com a presença aqui em nossos estúdios do presidente do Clube Amigos da Terra, o Almir Ribeiro de Oliveira, que também está aqui para falar sobre essa questão, este tema que é a utilização de agrotóxicos nas lavouras. Também o Almir é nosso companheiro aqui presente em várias oportunidades aqui trazendo tema. Você já conhece o Almir de muito tempo aqui na Rádio Tupã. E ele está novamente aqui nos visitando e nos trazendo essa oportunidade de levarmos também esse tema adiante. Bom dia, Almir Ribeiro, tudo tranquilo? Bom dia, Miguel. Tranquilo. Agrotóxico ou defensivo agrícola, qual é a diferença? Diferença é de terminologia. Mas é a mesma, denomina a mesma coisa? Sim, porque quando se usava aqueles produtos assim, que a maioria eram importados, Miguel, e eles tinham uma classificação muito, normalmente eram altamente tóxicos, porque a classificação dos venenos é em altamente tóxico, medianamente tóxico, pouco tóxico ou praticamente não tóxico. Então, só que para matar tudo como matava, se vinha para cá quase só os altamente tóxicos, ou medianamente. Poucos eram os pouco tóxicos ou praticamente não tóxicos. Então essa classificação referia-se aos produtos utilizados para combate de pragas, doenças e fungos, por exemplo, afinal, todas as invasoras também. Então a terminologia era tóxico, o agrotóxico, tóxico do agro, porque matava, porque tinha uma classificação toxicológica. Mas depois a ciência foi evoluindo e a gente começou a ver que começaram a surgir os produtos biológicos, produtos fisiológicos e outros. Então se mudou essa terminologia então para defensivos agrícolas, no sentido de se defender a agricultura, o agro. Mas na verdade, Miguel, o que precisa ficar claro aqui é que a diferença entre remédio e veneno é a dose. Isso o público sabe disso. Mas, além da questão de dose, não significa, no caso do agro, do que se utiliza no agro, de que uma dose, mesmo sendo normal, diante de uma circunstância ambiental, possa causar algum resultado que não era o previsto. Vou dar o exemplo de um produto chamado 2,4-D, que ele tem na sua composição a volatilidade. É o caso de 2,4-D éster. O éster, tu sabe que o éster alto, essas coisas se volatiliza muito fácil. Então o 2,4-D tinha amina, tinha éster, e esse éster ele era muito volátil. Quer dizer, ele se espalhava muito, ele ia longe. Essa questão ambiental, que se tu aplicar, e dependendo da condição climática,
ele pode ficar restrito aonde tu aplica, ou dependendo da condição climática, ele pode ir a quilômetros de distância. E isso não é uma condição que possa ser dominada pelo produtor e nem pelo avião, embora o avião, pela sua velocidade, aquele ambiente em volta do avião, ele pode deslocar para o ambiente próximo a isso. Mas até para nós voltar à questão aqui discutida e que nos trouxe já se manifestar sobre isso, que é essa posição do nosso promotor público. Em primeiro lugar, Miguel, eu quero dizer aos nossos associados, aos nossos ouvintes, que eu já sou muito tranquilo para falar essas coisas e discutir com promotores, porque a gente já passou pela experiência de discutir com promotores públicos municipais, vamos dizer, né? Não é municipal, mas eles estão na posição de município, ou do Estado, ou promotores públicos federais, e eu já discuti com o Procurador-Geral da República, Aurélio Rios. A gente teve um embate muito forte por causa das questões de legislação e uso da biotecnologia. Então, eu quero dizer aqui que a democracia nos possibilita isso. E claro que existem muitos mitos. O próprio promotor fala em mitos. E um dos mitos, Miguel, é que posição de promotor público ou de juiz as pessoas não discutem. É um mito, né? Tu ter que discutir aí com um promotor público, discordar de um promotor público ou de um juiz. Mas nós mudamos o Brasil na biotecnologia porque a gente ouviu um procurador-geral do Estado dizer que não cabe ao judiciário exclusividade na interpretação das leis. E a gente começou a ver que o judiciário interpretava a questão da biotecnologia de uma forma, usando o mesmo artigo da Constituição Federal, e nós estudamos esse artigo da Constituição Federal e fizemos também a nossa interpretação. E fomos para frente e conseguimos fazer a nossa posição prevalecer, principalmente nos termos ambientais dos artigos da Constituição. Então aqui, eu quero dizer que a gente entende perfeitamente e respeita a posição do promotor, do juiz, porque assim, no momento que o nosso promotor hoje faz alguns questionamentos, e em alguns aspectos ele tem razão, a gente também já teve em Tupã uma posição de um juiz, Miguel, que foi decisiva. Quando nós tivemos aquele embate, aquela vez ali na Emater, envolvendo pelotão de choque do governo, armados, cachorros, metralhadoras, Polícia Federal, a paisana ali. O ambiente era muito tenso e foi preciso que o juiz da época, era o Dr. Diego, ele tomou uma atitude muito racional, bom senso. Ele entendeu que aquele ambiente era propício a algum desfecho que não seria o desejado, diante do conflito iminente que estava ali. E ele chamou as partes para sentar e conversar. Então, a gente entende que essa questão levantada pelo nosso promotor, diante das circunstâncias, a gente respeita, mas dentro daquilo que nos é cabido, a gente manifesta nossas posições, né? Por exemplo, quando o nosso presidente do sindicato disse que quando se faz aplicações aéreas, e a aplicação aérea, Miguel, de herbicida, ela é muito delicada. É preciso que se tome todos os cuidados possíveis. Por quê? Por causa dos produtos, que em algumas situações, por exemplo, no caso dos herbicidas, no caso dos inseticidas e fungicidas, não tem maior problema. Agora, o caso do herbicida, ele é problemático. Por quê? Porque o herbicida pode ir para uma outra cultura e causar um dano nessa cultura. Porque ele é um herbicida, ele mata ervas ou plantas. Agora, no caso do inseticida ou de um fungicida que mata pragas ou doenças, não tem nenhum problema que haja essa deriva. Porque não vai causar nenhum problema para as culturas vizinhas e tal. E nós temos lutado há muitos anos e temos conseguido isso, Miguel. Eu já falei para ti daqueles produtos altamente tóxicos, e hoje são muito poucos os produtos altamente tóxicos que tem, porque nós agrônomos, a gente conseguiu ir selecionando aos poucos, recomendando para a pesquisa que façam cada vez produtos menos tóxicos, mais específicos até, e com todo esse cuidado ambiental. Por quê? Porque o produtor que está aplicando, ele está lidando direto com esse veneno. Nós estamos preocupados primeiro com
com a proteção desse aplicador. Agora, uma vez aplicado e produzido, Miguel, quem é o primeiro consumidor? Vamos falar de uma lavoura de milho. Quem é que primeiro come milho verde? Vamos falar de uma lavoura de melancia. Quem é primeiro que come a melancia? Quem é que primeiro come a mandioca? Quem é que primeiro come a batata? Quem é que primeiro come a laranja? Quem é que primeiro come a hortaliça? É o produtor rural. É a família que está lá. Então ele sabe disso, que ele tem que ter cuidado com os venenos, porque ele é o primeiro consumidor. Isso é consciência. Existe essa consciência. O produtor só aplica veneno se for necessário. Não existe essa situação do produtor aplicar porque achou lindo. Não é. Embora o Juarez hoje comentou aqui uma situação interessante, porque ultimamente, por exemplo, Miguel, existem doenças da soja, em que os produtos que estão tendo melhor eficiência, eles estão necessitando de uma aplicação preventiva. É a mesma coisa para os nossos idosos que, quando chega agora em fevereiro, março, já querem fazer a vacina para a gripe. É preventivo. Ele tem que fazer a vacina para o organismo estar imune, mais preparado para quando vir a doença. Como a gente sabe que tendo a ferrugem e outras doenças, o produtor já sabe que tem produtos que têm ação preventiva, outros têm ação curativa e outros têm as duas juntos, né? Então, o que acontece? Os resultados melhores têm sido de aplicações preventivas. Então, aí o produtor tem, orientado tecnicamente de acordo com o estágio da cultura, condição ambiental, ele tem feito essas aplicações de forma preventiva no caso de doenças. No caso de lagarta, que era o nosso grande terror, tu sabe muito bem da época, que era um festival de aviões aplicando veneno. E tu sabe que tu não vê mais avião quase, Miguel? Por que não existe mais avião todos os dias que tu foi aplicando veneno? Porque hoje as tecnologias dos pulverizadores são tão eficientes ou normalmente mais eficientes do que o avião. Por quê? Porque é uma aplicação com um volume maior de água, é uma aplicação mais próxima, embora o avião crie uma turbulência no ar no sentido de baixar a aplicação e atingir. Melhorou bastante essa tecnologia da aplicação do avião, mas aí quando o nosso presidente do sindicato diz assim, olha, o produtor quando ele contrata um avião, ele só contrata numa emergência, quando ele não tem condição de vir com o pulverizador fazer uma aplicação diante do estágio e da severidade do ataque de doença ou praga na lavoura, e por isso ele precisa urgente e manda vir um avião. E o avião, ele é credenciado para fazer essa aplicação de acordo com normas estabelecidas pelo Ministério da Agricultura. E os produtos que são utilizados são de acordo com normas de Anvisa, Ministério da Agricultura. O produtor, nós agrônomos, não recomendamos nada fora daquilo que é recomendado pelas instituições de pesquisa. Então, o produtor não está fora da lei, não. A empresa aplicadora do avião, ela também faz de acordo com as normas estabelecidas. Também não está fora da lei. Pode, de acordo com a condição climática, acontecer alguma coisa que possa ser interpretado como algo fora da lei. Por exemplo, o caso do 2,4-D é muito sintomático isso, porque se tu aplicar ele em certas localidades, uma diferença de pressão, de ventos, leva para lugar que não tem nada a ver. É o caso das aplicações aqui próximas da cidade. Existe esse problema. Os produtores que plantam em volta da nossa Tupã, ou de qualquer cidade, ou da sua vila, ou da sua casa, têm que ter cuidado, sim. Por quê? Porque dependendo do produto que se aplica, ele pode acabar a deriva sendo levado para lugares que não é para ir. Então tem que ter cuidado. E tem como evitar ao máximo isso? Existe. É uma questão de consciência e de atitude do produtor. Aí é uma questão do produtor saber que hora pode ser aplicado ou não e as dosagens. Então, esse assunto é um assunto que precisa ser aprofundado nessa discussão. E nós, amigos da Terra, nós apoiamos a posição do nosso presidente do sindicato e até apoiamos na posição em que ele está propondo uma intenção, um planejamento para que na Expo Tupã, Miguel, se faça um evento para nós discutir esse assunto. E aí eu entendo que o Fernando vai convidar o próprio promotor, vai convidar, de repente, eu gostaria que convidasse o próprio Ministério da Agricultura, alguém da Anvisa, alguém das entidades que pesquisam, alguém das empresas dos agroquímicos e alguém das empresas aéreas. E alguém mais que queira também discutir, porque esse assunto é um assunto que interessa a todos.
Então, quando eu que já estou há muito tempo discutindo esse assunto, Miguel, quando a gente sabe que tem lei, mas as leis brasileiras, elas são feitas a meia boca. Porque aquilo que precisa ser feito de uma forma correta e total, não, tu tem que negociar. E a negociação é um time puxando para um lado e outro time puxando para o outro, e aí tem que chegar ao acordo. Esse acordo é um modus operandi no Brasil para se aprovar alguma coisa, para ficar de bem com todos. Vou te falar sobre o Código Florestal, por exemplo. Aliás, a gente gostaria que os nossos promotores públicos também lessem o artigo 74 do Código Florestal. E a maioria dos promotores públicos não querem reconhecer a nova lei do Código Florestal, porque eles entendem que os interesses das ONGs e deles não foram totalmente atendidos. Então, o artigo 74 diz, Miguel, que o Brasil não pode, se não produzir o alimento para o seu povo, se tiver que comprar alimento de algum lugar, de outro país, mas que só compre daqueles países que utilizaram para a produção dos alimentos normas ambientais iguais, no mínimo igual às exigências ambientais estabelecidas no Brasil. Isso não é cumprido, porque hoje, se nós tiver que comprar trigo da Argentina e do Uruguai, ou soja, ou milho, ou qualquer, ou arroz, a polícia, ela anda caçando aqui no Brasil produtores que estão trazendo de forma ilegal produtos dessas fronteiras. Só que a polícia não ataca a soja, o milho, o trigo que vem desses países produzidos com os mesmos venenos que aqui são proibidos. Não se cumpre o artigo 74 do Código Florestal brasileiro. Então, o debate é bom porque nós queremos também que haja uma preocupação do Ministério Público com relação à lei do Estatuto da Terra, a Lei 4504, seu artigo 85, com relação ao preço mínimo dos produtos, que diz que o produtor rural tem que produzir um alimento e ele tem que vender por um preço que lhe garanta o pagamento do custo de produção, mais frete e mais armazenagem, e mais uma margem de 30% para que é a renda do produtor. Eu pergunto, no caso do trigo, nós colhemos esses dias, Miguel, que o preço do mercado estava 39, aliás, o preço mínimo 39, estabelecido pelo governo, e o preço de mercado hoje é 29. Eu gostaria de saber se tem algum promotor público cobrando a exigência de que se cumpra o artigo 85 da Lei 4.504 do Estatuto da Terra, que é para garantir essa renda do produtor. Não cumpre, não vai ser cobrado e o produtor vai ter que vender o seu trigo por R$ 29,00, sendo que o mínimo teria que ser por R$ 40 para pagar o custo de produção. E aí vão buscar trigo na Argentina, porque o produtor não vai plantar mais, porque ele planta por menos do custo. Então vão buscar trigo da Argentina, do Uruguai ou da China, ou da onde for, sem observar o artigo 74 do Código Florestal. Então, quero dizer aqui, Miguel, dizer que sempre é importante, a Rádio Tupã tem essa contribuição, não só para Tupã, que é esses debates, eles serem provocados. E nós, enquanto agrônomos, enquanto presidente de entidades, somos consumidores e temos preocupação com o nosso ambiente. E, principalmente, Miguel, a gente quer alertar para alguns aspectos importantes que ontem mesmo tu publicou aqui, que morrem no Brasil todos os dias 9 pessoas devido ao câncer de pele. Uhum. E eu não sei assim se chegar a identificar as pessoas, mas provavelmente as pessoas que estão morrendo, elas são mais ligadas ao meio rural, que são as pessoas que estão mais expostas ao sol. Também a violência hoje mata no Brasil no mínimo 160 pessoas por dia. Violência está fazendo isso. Nós temos um juiz, Sérgio Moro, publicando que a corrupção brasileira nos últimos tempos aí já deu um prejuízo de 10 trilhões para os cofres públicos. Eu pergunto para as instituições que devem preservar pelo cumprimento das leis e da manutenção da decência brasileira.
será quantas pessoas morreram no Brasil por falta de saúde, por falta de estrada, por falta de segurança, devido à roubalheira brasileira? Ah, mas o Ministério Público está tomando essas atitudes. Tá. Mas será que está sendo suficiente? Por que só agora? Ao ponto de chegar a 10 trilhões que a gente sabia. Quantas vezes, Miguel, tu se assustava para mim quando eu te dizia assim, olha, a gente vai lá em Brasília e vê o roubo. E um dia tinha que estourar, está estourando, e eu espero que se busque uma solução para pararem de diminuir. O Brasil tem que diminuir a sua escravidão contra o povo brasileiro, porque a nossa carga tributária é a maior do mundo, meu. A taxa de juros em ensino produtor é a maior do mundo. O custo de produção é o maior do mundo. A violência hoje é das maiores do mundo. A corrupção é a maior do mundo. E isso tem um preço, tem um custo, que esse povo, nós estamos trabalhando para sustentar ladrão, bandido, contra o meio ambiente. Meio ambiente, Miguel, é o conjunto de condições que cercam o ser vivo. Vamos parar de pensar em meio ambiente só rural. Qual é o conjunto de condições que está cercando os seres vivos no Congresso Nacional? Qual é o conjunto de condições que está cercando os seres vivos numa cama de hospital? Qual é o conjunto de condições que está cercando os seres vivos dentro de um carro dirigindo por essas estradas? E assim vai. A gente poderia aqui fazer um dia inteiro de discussão. Então, Miguel, que bom que tu abre esse espaço para a gente discutir isso, não no sentido de desrespeitar ou de questionar alguém. Que bom que existe esse espaço aqui, para que os problemas que nos atingem aqui venham e a gente busque uma solução. Então eu entendo que na Expo Tupã, Fernando, se o Sindicato Rural promover esse debate sobre essas questões, porque quando eu falo em lei para contentar os dois lados, Miguel, normalmente, se não contentar os dois lados, existem alguns segmentos que saem dali e inventam as tais de resoluções e as tais instruções normativas e fabricam... A sua sugestão, então, é que seja feito um painel lá na Expo Tupã. Com certeza. Mas quero justificar isso, Miguel. Por exemplo, quando foi citado aqui que, de repente, uma placa de um agroquímico é crime, ou uma placa com uma semente transgênica, a gente sabe também que tem manifestações nesse sentido, é crime. Ou quando se derruba uma árvore, Miguel. Vamos comentar isso aqui. Existem árvores que, pela idade, elas vão se, digamos, apodrecendo e elas começam a ameaçar dar sinais que vão cair. Mas existe um ambiente, já virou um costume a nível de grande mídia a favor do ambiente, que tu não pode derrubar a árvore. Aliás, eu já ouvi juiz dizer que uma árvore ela é uma APP. Não é. A APP é área de preservação permanente. Uma árvore é uma árvore, não é uma área. Então, esses normativos, instruções normativas, resoluções, elas fabricam crime. Eu quero saber que alguém me prove, me mostre aonde é que está o crime, Miguel. Se tu vê uma placa escrito ali, produto tal na beira de uma estrada, cadê o crime? Eu quero ver uma placa propagando uma semente, ou uma placa de propaganda de um remédio, ou uma placa de propaganda de qualquer coisa. Eu quero saber qual é o crime ambiental, cadê o dano ambiental. Isso não existe. Isso é fabricado para dar golpe em produtor rural ou em empresa. Chama-se golpe. Então, eu gostaria, Fernando, que tu faça esse painel, e eu gostaria de ser convidado para participar, para nós confrontar aquilo que a ciência fala, aquilo que a lei fala, e aquilo que o produtor fala, e aquilo que a gente vê na natureza e a natureza fala. Então vai ser com certeza, eu já estou com essa expectativa da nossa Expo Tupã, provocar esse debate. E aí, Miguel? Amigo, eu tenho um compromisso, tenho que encerrar. Não, tudo bem. É que tu sabe que quando nós vimos aqui para falar questões ambientais, e que envolve Tupã-Seretã, a gente participou de tantos debates, e acho que a nossa contribuição ela foi muito grande, e isso nos orgulha muito, e acho que a gente, como brasileiro, eu gostei muito de uma frase esses dias que eu ouvi de um político, dizendo assim, que até gostei, apesar do cara ser político, ele disse, olha, o patriotismo não é lei. A pessoa é patriota se quer ou porque é. E eu sou um patriota porque quero e sou. Então, nada vai ser maior
que vai me dobrar maior do que o meu patriotismo. E eu vou sempre usar esse patriotismo na defesa daquilo que seja importante para quem paga a conta, Miguel. Então, e o importante disso é a gente ter um microfone, que a gente fala nesse microfone quantos milhares estão nos ouvindo, né? E a gente falar aqui no microfone da Rádio Tupã, para mim, é um compromisso público. As pessoas me ouviram dizer, e no momento que eu digo isso, eu tenho esse compromisso, como nós já fizemos sempre, de correr atrás e buscar aquilo que a gente sabe que é melhor para todos nós. Então, muito obrigado pela oportunidade que nos dá, e queremos dizer aqui que a gente vê, sempre que possível, que pessoas defendendo o seu ponto de vista, e que esse ponto de vista nos provoque para algum debate, nós vamos nos manifestar, mas sempre saudando a democracia, porque é a coisa melhor que pode ser defendida no Brasil. O ouvinte Neri está afirmando aqui que tem venenos matando árvores frutíferas e parreiras dentro da cidade. Que veneno é esse? O veneno de lavouras está atingindo as árvores e as plantas na cidade ou é outro? É possível que seja o 2,4-D. Mas o 2,4-D que causa isso, porque principalmente porque as plantas que têm a folha larga, Miguel, elas são muito sensíveis a 2,4-D. Então é possível que seja. Mas o 2,4-D não é o 2,5-T. Aquele do agente laranja. O 2,4-D tem 2 cloros da molécula e o 2,4,5-T tem 3. É diferente. Cada composição química, uma letrinha muda tudo. Então, embora o agente laranja, 2,4-D, eles têm essa função. Você disse que é possível. Como saber se é ou não é? Tem como identificar? Tem. Por quê? Porque se ocorreram aplicações próximas da cidade, essas correntes de vento podem ter trazido esse produto. Ou pode, quem sabe, ser algum outro produto, mas só que, como são árvores elas são mais resistentes. Então, normalmente tem que ser um produto assim, que tem uma ação mais forte. O 2,4-D tem, aqui em Tupã, pelos produtos que a gente sabe que usa, embora o 2,4-D é um produto permitido por lei para determinadas situações. A determinada situação, ela não é lavoura. Mas a condição ambiental pode trazer para o lado da cidade. Então, é possível que seja isso. Agora, por que foi usado o agente laranja na guerra? Porque os soldados, eles ficavam dentro do mato. Então, o pessoal cometeram esse crime ambiental, aplicava esses produtos para dessecar o mato, que ou matava junto os soldados, ou pelo mínimo matava o mato e eles enxergavam os soldados para matar com armas. Tá vendo? Outra coisa importante, Miguel. Sim. A questão da utilização de ratos e coelhos em pesquisa. Acontece que isso foi estudado, foi feito tratados internacionais de que os ratos, qual é a finalidade do rato? É muito mais, ambientalmente falando, muito mais para o lado ruim do que bom. Mas tem alguma coisa boa, por exemplo, alimentação de cobra. Coelhos. Coelhos nós utilizamos para consumo humano. Tem também uma cadeia produtiva de coelhos, algumas aves e tal. Mas o coelho, ele tem uma facilidade de se multiplicar enorme. Os ratos têm uma capacidade de se multiplicar enorme em condições bem economicamente viáveis. Também esses organismos, eles têm uma grande identificação com o organismo humano. Então aquilo que manifesta nesses testes há uma sintonia muito grande com a atividade humana, por isso que as pesquisas elas são viáveis nesse sentido. Mas isso se respeita, são tratados. Infelizmente, eu também gostaria que não utilizasse nada e não precisasse de pesquisa nenhuma e que nós não adecesse. Não é assim. Então a gente tem que... A vida é assim, a natureza é assim e assim tem que ser. O Clóvis pergunta, passar cal em árvores de pátio, existe uma lei que proíbe isso? Eu acrescento, pode fazer algum mal à planta, passar o cal? O cal? Não, normalmente não. Isso é uma atividade... sem nenhum problema, até benéfico, e não tem causado problema nenhum. Não tem causado problema nenhum. É claro que aí entra os normativos que fabricam crime. Daqui a pouco, porque o cara acha que tu botou cal demais, que pode acontecer não sei o que e tal. Não existe. Até porque na pior das hipóteses seria uma atividade de baixo impacto ambiental. E a atividade de baixo impacto ambiental ela não traz maiores consequências.
Bem, são 10h21, eu tenho que encerrar lamentavelmente. Nós temos ainda 2 intervalos comerciais, eu preciso recuperar, e o programa tinha que ter encerrado às 10 horas da manhã. Mas nós tivemos assim a oportunidade de ouvirmos Almir Rebelo de Oliveira, que, como já falei, em várias oportunidades tem sido um consultor nosso aqui, tem trazido várias informações, e hoje solicitou para repercutir um pouco mais essa questão do uso do agrotóxico, dos defensivos agrícolas em nosso meio, aqui em nossa sociedade. Obrigado, Almir, pela presença, e claro que lhe aguardamos em novas oportunidades. Obrigado, um abraço.